Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Teu santo nome e termos, ó Senhor Deus, a consciência, a convicção, a alegria no coração por sabermos que somos o Teu povo, somos a Tua igreja, povo redimido do Senhor. Nós Te louvamos, ó Senhor Deus, porque também sentimos profundo regozijo e alegria em nosso coração, porque Cristo é o cabeça da igreja, porque Ele é o nosso profeta, sacerdote, mas também Ele é o nosso rei. E sabemos que a razão por que estamos aqui com os nossos filhos é porque Ele nos comprou com preço eterno de seu sangue e nos deu uma nova vida e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Nós Te louvamos, ó Senhor Deus, porque neste dia podemos cantar que o fundamento da igreja, o firme fundamento da igreja é Cristo. E nesta hora, Senhor, em que aprenderemos mais uma vez a respeito de Cristo, de seus estatutos, juízos e decretos, rogamos a iluminação do Teu Espírito, entendimento necessário para que a Tua palavra, que esclarece do menor ao maior, que ensina na didática do Espírito ao coração da criança, mas ao coração do mais velho, que nesta hora, Senhor, sejamos todos instruídos, ensinados, edificados e consolados por Ti mesmo. É no nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos. Amém. Eu tenho uma responsabilidade como pastor de instruir a igreja, pelo menos por um mês, ou durante um mês que antecede a eleição para oficiais, a respeito da igreja e dos seus ofícios. Então, por isso nós iniciaremos hoje cumprindo esta obrigação constitucional, mas antes mesmo de ser constitucional, porque estabelecida pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas primeiramente porque é uma ordem bíblica de sermos instruídos pelo Senhor. Eu tenho então a obrigação de ensinar durante este mês, ou durante um período que compreende um mês que antecede a eleição do dia 25 de novembro, sobre o assunto, a igreja e seus ofícios, de maneira que nós vamos parar, por um tempo, aguardar a conclusão da série de mensagens em 1 João, e vamos começar hoje a estudar novamente um tema que é extremamente importante todas as vezes que nos preparamos para escolher oficiais. Eu me refiro à eleição para presbíteros e diáconos. Os irmãos receberam o boletim de hoje. Eu acredito que a maioria já teve tempo de dar pelo menos uma olhada rápida nele, e eu convidaria os irmãos a mais uma vez abrirmos o nosso boletim informativo, porque é importante a informação que nele consta a respeito da eleição para oficiais. A igreja apresentou nomes, aí na parte do informativo do boletim, página 2, a igreja indicou nomes. Os nomes indicados apenas foram para concorrer ao diaconato, lembrando que 2 presbíteros têm os seus mandatos, vencerão, 2 presbíteros terão seus mandatos vencidos, e o conselho apresentou novamente os seus nomes, o presbítero Salustiano e o presbítero Kleber. Então, nós temos 2 presbíteros que concorrerão à reeleição. E para diáconos, os irmãos Juarez e Lindinalvo decidiram não concorrer à eleição. Então, eles não submeteram seus nomes, e a igreja, como sempre, tem o direito constitucional e bíblico
de indicar nomes. E os nomes indicados e analisados, recebidos, analisados, examinados e aprovados pelo Conselho foram todos os nomes indicados. Então, os irmãos que concorrerão serão José Roberto Lima Souza, Josan Ferreira dos Santos, José Augusto Rocha Júnior e o diácono em disponibilidade, Silas de Sá Barreto. Então, o assunto é importante, por quê? Porque é dever da igreja escolher os seus oficiais, mas antes mesmo de escolhê-los, é importante que a igreja tenha consciência de que este pleito eleitoral é totalmente diferente do pleito eleitoral que aconteceu no domingo passado, o que rege o governo na terra, ou os governos das nações, dos municípios, estados, enfim. É diferente porque quando nós tratamos de eleição para oficiais na igreja, nós estamos nos referindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que nós tratamos deste assunto, ele não é tão interessante, por vezes, para nós. E talvez ele não seja tão interessante porque nós, como crentes, não damos a atenção necessária para este assunto. E aí nós pensamos, por exemplo, que o sistema presbiteriano de governo é um sistema como outro qualquer. Porém, na concepção das igrejas presbiterianas e reformadas, o sistema presbiteriano de governo é o sistema bíblico de governo. É o sistema que nós encontramos na Bíblia, é o sistema que foi estabelecido pelo próprio Cristo, de modo que nós não podemos modificá-lo. E como é que nós poderíamos introdutoriamente resumir esse sistema de governo para começarmos hoje a trabalhar os princípios bíblicos e fundamentais e gerais para um governo bíblico de igreja? Primeiro, que o sistema presbiteriano é o sistema que nós poderíamos definir como o poder do povo e dos oficiais. Por quê? Porque Deus concede ao povo, ao seu povo, à sua igreja, à comunidade dos fiéis, dos crentes, o poder de escolher os seus oficiais. Uma vez escolhidos, eleitos, a igreja, então, é governada por estes oficiais. Então, precisamos estabelecer isto de uma maneira muito clara. A igreja não é uma democracia. Vou repetir para vocês. A igreja não é uma democracia. Primeiro lugar, porque a igreja, ela não tem presidente. A igreja tem um rei. A igreja é um sistema onde não a democracia, mas a cristocracia prevalece. Seu rei é Jesus Cristo, e ele é quem estabelece as regras, de modo que o povo recebe do rei o poder para escolher os seus oficiais, e estes oficiais, eles precisam atender às especificações, às diretrizes estabelecidas pelo rei Jesus Cristo. Então, no sistema presbiteriano, a igreja local, ela é formada, ela é composta dos seus membros e oficiais. Elas são organizadas de maneira autônoma, porém elas não são independentes. De forma que a igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, aqui em nosso país, é uma federação de igrejas. Por exemplo, se existir algum problema relacionado a esta igreja local, presbiteriana de Aracaju, filiada, está aí no boletim da gente, né? Filiada à igreja presbiteriana do Brasil, que destoe, que esteja fugindo dos padrões do evangelho, um irmão lá no Arroio Chuí pode mover um documento com as bases bíblicas e constitucionais e enviar documento para este conselho, seguindo todos os trâmites legais e perguntando o que é que está acontecendo com a nossa igreja irmã em Aracaju. Então, elas são autônomas, elas têm oficiais, um conselho local formado por seus presbíteros, uma junta diaconal, a arrecadação com a qual ela rege e ela vai gerir tudo aquilo que funciona, mas ela não é independente.
Ela não pode dizer: olha, nós não queremos saber o que é que vocês estão pensando a respeito da gente, porque a igreja só possui um cabeça, que é Cristo, e este cabeça governa a sua igreja através da palavra e do Espírito e através da escolha dos oficiais que nós encontramos na Bíblia, segundo as orientações bíblicas. Outra verdade: a autoridade da igreja não se concentra nos oficiais nem nos membros. No sistema bíblico de governo, no sistema presbiteriano, esta autoridade ela é compartilhada por ambos, oficiais e membros, recebidas diretamente de Deus, e na medida necessária, esta autoridade ela é recebida para o desempenho do ofício de cada um. A igreja, segundo o sistema bíblico de governo, ela não é governada por pessoas individualmente. A igreja presbiteriana ou o sistema presbiteriano de governo não possui um bispo, não possui um papa, não possui um apóstolo, como hoje é tão comum, mas a igreja local ela é governada por um concílio, um colegiado de presbíteros eleito pela própria igreja e com a mesma autoridade. Ou seja, o pastor ele não está acima dos presbíteros, como os presbíteros não estão acima dos pastores. Os diáconos não estão abaixo dos presbíteros, mas eles desenvolvem funções diferentes. Nós podemos tomar, por exemplo, por analogia, o papel do homem e da mulher. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Diante de Deus, homem e mulher são iguais. Porém, Deus estabeleceu funções diferentes para o homem e para a mulher. O homem governa, a mulher auxilia. Estas coisas não podem ser invertidas, como no sistema de governo bíblico, os diáconos não podem assumir o conselho e o conselho de presbíteros assumirem a junta diaconal. Por quê? Porque eles possuem funções diferentes e cada um deve trabalhar, cada um deve exercer a sua autoridade conforme estabelecida na Bíblia. Em último lugar, introdutoriamente, nós precisamos definir também o seguinte, que o sistema presbiteriano ele busca o equilíbrio entre a autonomia que as igrejas locais possuem e a sua unidade. Então, nós temos o conselho local, nós temos um presbitério que reúne várias igrejas de determinado estado ou região, nós temos um sínodo que vai então abranger alguns estados da região, onde existem igrejas presbiterianas, dependendo do seu tamanho, como estados da nossa federação que são muito grandes, nós temos mais de um sínodo. Em nosso caso aqui nós temos o sínodo Alagoas e Sergipe, e então nós temos o concílio maior, que nós conhecemos em nosso país, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, como o Supremo Concílio. Então, existe esta busca pelo equilíbrio. E nestes concílios, os presbíteros representam a igreja local. Então, os presbíteros representam o povo. Então, percebam como o sistema, ele não é simplesmente algo que deve ser do conhecimento dos oficiais da igreja. Mas a igreja precisa conhecer bem para poder entender a importância de oficiais segundo o coração de Deus. Agora, tudo isso aqui que falei precisa ser fundamentado em princípios bíblicos e gerais. Então, todas as vezes nós apresentamos esses fundamentos. E por que estes fundamentos são importantes? Porque a partir destes princípios fundamentais e gerais é que nós vamos entender o funcionamento do governo da igreja. E nós vamos compreender que este governo ele não está alheio àquilo que Cristo mesmo estabeleceu como a regra, como o alicerce, como fundamento para o seu povo, para o fundamento para o governo do seu povo. Então, primeira coisa, primeiro princípio, que nós precisamos deixar bem claro aqui. Se vocês quiserem anotar, podem ir anotando, porque vai ajudar depois quando nós estudarmos os ofícios especificamente. Primeiro princípio bíblico, fundamental e geral: a igreja não é um clube ou uma associação. A igreja não é mera instituição divina.
A igreja não é produto da imaginação humana, mas a igreja é fruto da vontade soberana de Deus. Quem na antiga aliança chamou um povo para si, a partir de Abraão? Foi Deus. Quem na nova dispensação da aliança, agora tomando a descendência de Abraão, disse que dele faria uma grande nação e cumpre esta promessa, chamando povos de diversas nações, formando a igreja do Senhor? Foi Deus. Quem estabeleceu o seu Filho, o Cristo, como o Senhor e cabeça e Rei da igreja? Foi Deus, segundo a sua vontade soberana. Então, irmãos, este princípio básico, fundamental, ele não pode ser esquecido quando nós pensamos em eleição para oficiais, ou quando pensamos nas eleições para oficiais. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, de forma que nós não podemos dirigi-la e governá-la ao nosso bel prazer, gosto, preferência de direção ou da direção ou dos associados. A igreja não é uma reunião onde nós temos diretoria e colaboradores. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que, segundo princípio que segue este que nós estamos aqui refletindo, é que nós precisamos distinguir a igreja visível da igreja visível. A igreja invisível, ela é universal. A igreja invisível, ela é constituída de todos os eleitos de Deus, estejam onde estiverem. A igreja invisível, ela é diretamente governada por Deus e ela está fora do governo humano dos oficiais. Mas quando nós falamos da igreja visível, que embora seja católica ou universal, ou seja, está presente em todos os lugares, a igreja visível é aquela que é formada pelos crentes professos, formada também pelos seus filhos que são recebidos, é formada por aqueles que se congregam e eles têm um lugar determinado para congregar. Nós temos aqui uma parte do corpo de Cristo. A igreja visível de Cristo aqui em Aracaju é aquele lugar onde os crentes se reúnem para cultuar a Deus, serem edificados pela pregação da palavra, pela oração, pela ministração dos sacramentos, pela comunhão com os irmãos. Então, a igreja visível, aquela que nós podemos ver, ela é institucional, ou seja, ela precisa de governo, ela precisa de uma organização formal. Ela não pode viver solta, ela precisa congregar os irmãos. Por isso que é tão importante quando nós falamos sobre a necessidade de se congregar. Porque a igreja, sendo a comunhão dos santos com Cristo Jesus, ela não funciona se cada um segue o seu próprio caminho. Se cada um acredita que não precisa fazer parte do rebanho, quando o Senhor mesmo disse que quando Cristo viesse, seria apenas um só rebanho e um só pastor. Universalmente estamos separados. Hoje, exatamente neste momento, alguns irmãos estão cultuando em suas igrejas, como nós. Outros já estão dormindo, porque no fuso horário eles cultuaram o Senhor enquanto nós estávamos dormindo. Mas todos estão debaixo de um só cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso nós chegamos a um terceiro e importante princípio que vai nos levar às passagens bíblicas agora que nós vamos verificar. Cristo, ele é o verdadeiro e único cabeça da igreja. A igreja, ela é fruto da vontade soberana de Deus. A igreja precisa ser vista, percebida, porque ela congrega os crentes em torno da palavra de Cristo, são edificados pela palavra de Cristo, respondem em adoração à glória e à palavra maravilhosa de Cristo. E então, tudo isso é feito porque
a igreja tem consciência de quem é o verdadeiro e único cabeça de seu povo, tanto o invisível como o visível, tanto no sentido vivo, orgânico, como no desempenho do seu ofício real. Cristo não é apenas sacerdote e profeta, Cristo é também o nosso rei. Vejam só as passagens bíblicas que são sugeridas para nós. Vamos para Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, nós vamos verificar primeira referência bíblica que nos mostra que Cristo, Ele não é só o verdadeiro e único cabeça da igreja enquanto invisível, mas também como igreja visível, no sentido vivo da igreja que está aqui batalhando, da igreja que está aqui militando. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Então, Efésios 2, versículos 20 a 22, vamos ler juntos e vamos relembrar esta passagem aqui tão gloriosa. Vamos ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o versículo que antecede estes três que nós acabamos de ler, consta ou registra as palavras inspiradas de Deus na pena, na escrita do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, o versículo 19, prestem atenção: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja, tendo Jesus Cristo como o verdadeiro e único cabeça, é chamada a família de Deus. Os crentes não são mais considerados estrangeiros ou peregrinos, porque viviam soltos, sem direção, sem rumo, sem expectativa futura, sem nenhuma razão por viver e esperar a eternidade. Mas vejam como Cristo, então, sendo o nosso Rei, é aquele que governa, que cuida, que administra o seu povo, que funda a igreja e nos faz, então, ligados a Ele. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, versículo 19, mas somos concidadãos dos santos, fazemos parte do reino de Cristo. Somos família de Deus, e aí a partir do versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o fundador, a pedra principal de sustentação da igreja, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, se não tivermos a consciência de que Cristo é o verdadeiro e único cabeça da igreja, nós estabeleceremos os nossos cristos. Na realidade, se nós não tivermos a consciência de que Cristo é o verdadeiro e único cabeça da igreja, nós iremos idolatrar os nossos líderes terrenos, humanos. Se nós não tivermos a consciência de que Cristo é o verdadeiro e único cabeça da igreja, nós iremos acreditar que o sistema que procuramos seguir, obedecer e governar a igreja de Cristo poderá ser modificado, alterado, adaptado segundo os padrões deste mundo. E aí, irmãos, nós percebemos que as grandes aberrações constatadas nos dias de hoje, quando nós pensamos naquilo que os homens estão refletindo a respeito da igreja, se dão porque estão substituindo
a centralidade de Cristo como Rei e estão estabelecendo os seus próprios cristos. O resultado prático disso é que são igrejas edificadas, são igrejas fundamentadas, igrejas alicerçadas em outro fundamento, mas não no fundamento firme da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador. Percebam, irmãos, como é importante entendermos isto, porque Cristo, em última instância, é quem organiza, governa e disciplina a sua igreja. Cristo é aquele que tem o direito de legislar com relação ao seu funcionamento. Cristo é aquele que diz como a lei que ele mesmo estabeleceu deve ser aplicada, como a palavra deve ser ensinada, como o governo e a disciplina devem funcionar. De modo que, irmãos, todas as vezes que nós tratamos desse assunto, nós somos exortados a jamais pensar ou jamais somos levados a refletir a respeito da maneira como muitas vezes nós temos enxergado a comunhão, como nós temos enxergado a pregação, como nós temos enxergado a adoração, como nós temos enxergado o próprio governo. Porque muitas vezes as divisões elas acontecem, porque as facções elas surgem, porque tudo isso ocorre quando nós deixamos de considerar e de aceitar a Cristo como aquele que deve nos governar, aplicar a disciplina, estabelecer a maneira como nós devemos viver, pensar e agir. E seguindo o nosso próprio coração, então nós nos dividimos, nós fundamos igrejas e mais igrejas, nós acreditamos que podemos estabelecer o nosso próprio ministério. Eu não sei se os irmãos já fizeram uma observação rápida no que nós estamos percebendo, por exemplo, em nossa capital. Igreja de não sei da onde, ministério do pastor fulano de tal. Igreja, comunidade tal, ministério do pastor fulano de tal. Cada homem querendo o seu ministério e Cristo sendo afastado, sendo separado de todo este processo. Homens que se auto-ordenam, homens que não submetem a sua vocação e o seu ofício ao chamado do rei, mas que desejam ser o próprio rei de seu próprio povo. Cristo não está nesse meio, irmãos. Ele não está. Porque a autoridade de Cristo sobre a igreja visível, a igreja de hoje, é claramente ensinada em diversos textos do Novo Testamento. Nós trabalhamos um primeiro texto. Eu convido os irmãos para outro texto, muito conhecido também, que está na conclusão do Evangelho de Mateus. Vamos para Mateus 28. Mateus 28. Os irmãos estão percebendo como são passagens que nós conhecemos e que é um assunto que, quando começamos a falar, ele rapidamente vem à nossa memória. Mas por que ele precisa ser lembrado? Eu conversava ontem com um irmão sobre as consequências, os efeitos das duas grandes guerras vividas pelo mundo. E é interessante notar que as gerações futuras, por exemplo, principalmente em países que sofreram com as grandes guerras, Segunda Guerra, por exemplo, mais próxima a nós, as gerações, as novas gerações, jovens, muitos desconhecem o que foi o Holocausto. Agora eu pergunto aos irmãos, se tudo aquilo que aconteceu não tivesse sido registrado, documentado, a juventude de hoje estaria dando ouvidos aos loucos que dizem e afirmam que o Holocausto nunca existiu e que foi uma invenção dos judeus. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, irmãos, na realidade nós sabemos. Mas por que é importante lembrar? Porque se nós nos esquecemos, e se esta verdade ela fica como se fosse apenas uma luz no final do túnel,
nós começamos então a aplicar aquilo que nós achamos legal de fazer. Como nesta semana que passou, eu vi um vídeo ridículo. Um pastor presbiteriano, para tristeza minha, no templo, com uma banda de heavy metal, vestido de toga, uma coisa absurda, e gritando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e pô, que loucura! O que é isso? Se não deixar de seguir princípios bíblicos estabelecidos por Cristo a respeito da adoração, do culto ao Senhor, e dizer: olha, nós estamos pregando o Evangelho de uma maneira legal, divertida e relevante. Veja que se nós nos esquecemos daquilo que Cristo estabelece, nós começamos então a inventar e fazer a nossa moda. Eu sei que muitos irmãos ontem devem ter assistido o UFC, né? Que agora é a moda do momento, né? Os gladiadores modernos, e aí a turma gosta de ver os caras lá se sangrando, se batendo, aquela coisa toda. E aí, tem pastor que está trazendo para a igreja. Recentemente, não foi presbiteriano, ainda bem, mas numa dessas igrejas que tem apóstolos, ele colocou mesmo: aí venham que hoje vai ter um UFC gospel, convidando a turma para entrar na igreja, e a igreja, que deveria ser o lugar que afirme que Cristo é o rei, o pastor então se coloca no lugar de Cristo, e aí a turma diz: veja como aquele pastor é legal, olha, ele coloca um ringue, um tatame, um dojo no meio da igreja, e o povo começa lá a se espancar. Que joia! Onde é que Cristo estabeleceu isso? Então, percebam que a autoridade de Cristo sobre a igreja visível é claramente ensinada em diversos textos das Escrituras, e que nós precisamos dar ouvidos a ele. Por quê? Por exemplo, Mateus 28, versículo 18. O que foi que Cristo falou antes de comissionar os seus discípulos a que fizessem discípulos em todas as nações e selassem estes discípulos com o sacramento estabelecido por ele? Versículo 18, vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, na grande comissão, após a ressurreição, Jesus declarou solenemente: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, não existe cacique na igreja. Não existe, não pode existir, infelizmente existe pastor mandão, presbítero mandão. Porque nós devemos governar, devemos ter uma liderança clara, objetiva, segura. Ofício não é lugar para banana, é lugar para homens que tenham consciência de seu chamado, mas que governem a igreja, tendo consciência de que quem está acima deles é o rei. E eu nunca posso fazer aquilo que foge daquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Quem me mandou ir? Quem me deu a ordem e o comissionamento para pregar o Evangelho foi o rei. Logo, não cabe a mim colocar ringue no meio da igreja. Não cabe a mim, tentando contextualizar a mensagem do Evangelho, inventar coisas que Cristo mesmo disse que eu não deveria fazer, porque a pregação do Evangelho tem que ser pura e simples, relevante sim. Porém, eu devo fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a guardar aquilo que o meu manual estabeleceu? Não, versículo 20 diz: eu devo ensinar estes discípulos a guardar tudo aquilo que Cristo me ordenou. Logo, a autoridade da igreja repousa sobre Cristo, e os oficiais governam debaixo, sob esta autoridade. Aí percebamos outra passagem, eu já caminho para a conclusão. Mateus 23, olhem só outra passagem interessante aqui. Mateus 23, aí no Evangelho de Mateus, vejam só, versículos de 8 a 10. Vamos ler o versículo 8? Vamos lá? Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai,
porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então Jesus adverte seus discípulos dizendo que não deveriam chamar-se mestres. Vejam só, como é que a gente pode entender esta afirmação de Jesus, comparando-a com aquela que Paulo disse, que Cristo mesmo, Efésios 4, Cristo mesmo, quando levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens e deu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. Como é que a gente pode entender isso? Todo pastor é um mestre, mas o que é que nós estamos percebendo nos dias de hoje? Uma busca desenfreada por diplomas, uma busca desenfreada por doutoramentos, por pós-doutoramentos. Percebam que o problema não está em um pastor se especializar para melhor servir ao corpo de Cristo, para ensinar a igreja de Cristo. Mas o que nós estamos percebendo hoje é pastores em busca de diplomas para poderem alcançar melhores salários, melhores posições e destaque no meio da igreja, quando o próprio Senhor nos ensina em sua palavra. Quando João Batista, servo de Deus, ele disse, questionado pelos seus discípulos, olha, Jesus agora está batizando também, ou melhor falando, eles estão seguindo agora Jesus, os discípulos de João, e João disse, olha, isso é preciso acontecer. Eu estou parafraseando, mas os irmãos vão lembrar comigo, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, importa que ele cresça e que eu diminua. De modo que o que o Senhor está dizendo aqui, criticando os escribas e fariseus de seu tempo, é que eles já estavam se achando tão bons que não precisavam mais ouvir o próprio mestre no meio deles, o verdadeiro Senhor. Ele diz, vocês não serão chamados assim, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E sabe por que Jesus falou isso? Porque só existe um guia, um cabeça, seu nome é Jesus Cristo. O Cristo deve ter a primazia, e todo oficial de igreja, irmãos, quer seja pastor, presbítero ou diácono, o que é que ele é? Até mesmo os apóstolos assim foram, os profetas também. O que nós somos? Oficiais. Versículos 11 e 12. Vamos ler? Versículos 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o oficial, ele deve ser um servo. Ele deve estar pronto para ouvir. Ele deve estar pronto sempre para compartilhar ou proclamar a mensagem da cruz, edificando o povo de Deus. Se ele tem esse chamado, ele não pode se imiscuir, ele não pode se ausentar desta responsabilidade. Os diáconos, por exemplo, são aqueles homens que devem mostrar primeiramente à igreja o significado de ser servo. Os presbíteros também não podem fazer diferente, porque o que o Senhor Jesus nos disse aqui, que o maior dentre vós será vosso servo, e ele mesmo deu o exemplo disto, quando sendo rei, ele não mediu esforços para se sacrificar em nosso lugar. Então, aos irmãos que foram indicados, a nós que estamos no ofício, o nosso chamado é para que sejamos servos. A nossa autoridade é conquistada à medida em que nós nos mostramos servos. Não quando nós exigimos, me chame de pastor, porque eu sou pastor, quem é você para me chamar diferente? Não, como muitos fazem. Ser pastor é ter o reconhecimento, primeiramente, de Cristo acerca deste ofício, e isto é confirmado através da escolha do povo. A mesma coisa acontece com o presbítero, a mesma coisa acontece com o diácono. Por quê? Porque quem escolhe o ofício não pode procurar os melhores lugares, o destaque. Vejam que o versículo 12 diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o que o Senhor está mostrando é que o inverso acontece quando um homem se exalta, porque ele não dá a sua glória a nenhum homem.
E o que acontece quando nós somos servos é o reconhecimento da nossa vocação. Nós não devemos buscar tesouro neste mundo e nesta terra, e infelizmente muitos estão confundindo o ministério com o mercado. Muitos estão confundindo o ofício como uma posição. Não há hierarquias, ou não existe hierarquia na Igreja de Cristo. Só existe um rei, e os oficiais, juntamente com o povo, são súditos. Eles receberam uma função diferenciada. Com isso, eles têm uma autoridade, mas esta autoridade é investida, é concedida pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, nós queríamos apenas reforçar e lembrar o seguinte: o Senhor nos ensina que assim como Cristo, ou assim como o marido é o cabeça da mulher, aquela analogia feita em Efésios 5, com esta palavra eu concluo, e se Deus permitir nós continuaremos a estudar este assunto. Assim como o marido é o cabeça da mulher, ele vai nos mostrar então, assim como a mulher deveria se submeter em amor obediente, em submissão sincera, porque estabelecida pelo próprio Cristo ao seu marido, Cristo também é o cabeça da igreja, e a igreja deve-lhe submissão. Todas as vezes que nós nos esquecemos desta verdade e agimos segundo o nosso próprio coração, estamos agindo como uma esposa desobediente que quer dominar o seu marido. Não estamos agindo como a cooperadora do marido. Cristo nos vê como a sua noiva. Como a sua noiva, nós devemos obediência, submissão, cooperação, porque assim o Senhor nos vê. E é assim que nós devemos entender eleição ou a eleição para oficiais. É assim que nós devemos nos preparar, orando primeiramente por estes homens indicados, orando por aqueles que já estão no ofício, orando para que na igreja de Deus só exista um rei, só exista um Senhor, e o seu nome é Jesus. Vamos orar. Te louvamos, ó Senhor nosso Deus, porque a Tua palavra, ela nos faz lembrar, ela nos instrui acerca de um assunto tão importante e que muitas vezes nós negligenciamos, que é o que trata sobre o governo da igreja. A questão não envolve apenas indicar nomes, subscrever listas, eleger homens, mas antes de tudo isso, envolve entender, compreendermos, envolve refletirmos ou refletir sobre o significado da igreja, quem é o único e verdadeiro cabeça da igreja, qual a finalidade da igreja, e assim então compreendermos que o Senhor mesmo é aquele que instituiu, estabeleceu leis, escolhe governantes, oficiais, para que então eleitos pelo teu povo cumpram seu chamado e façam a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos prepararmos para mais uma eleição, votarmos com responsabilidade, com ética, com temor, tendo a consciência de que participamos deste pleito e que temos uma responsabilidade muito grande de escolhermos homens segundo o teu coração. A igreja não é um clube, não é uma associação, mas é o corpo de Cristo. É o reino de Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos. E desde já, Senhor, prepara os nossos corações e o coração destes homens que o Senhor separou para que submetessem os seus nomes
e que a tua igreja, Senhor Deus, escolha de maneira sábia e segundo os padrões que nós iremos certamente continuar a aprender na tua palavra, somente em tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.